Vamos lá, entrar. Estamos entrando ao vivo. Vamos convidar o doutor Fernando. E aí, pessoal, boa noite. Estou aprendendo como é que se mexe ainda nesse aplicativo. Vamos convidar o doutor Fernando para o nosso bate-papo. Vamos ver se ele aceita. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite, doutor Fernando. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem? É. Coisa boa. Tá. Como é que tá o áudio? Tá muito bom. O senhor tá me ouvindo também tranquilo? Eu tô te ouvindo bem demais, tá tudo ótimo. Para você Ah, também então... tá bom assim? Perfeito. Tá. A iluminação também tá ok, tá tudo Tá muito legal. Gostei do quadro aí atrás. Depois eu te conto a história desse quadro aí. Boa. Doutor Fernando, eu queria te agradecer primeiramente pela disponibilização, por nos disponibilizar esse teu tempo para a gente ter essa conversa a respeito das lesões que a gente tem e que a gente pode desenvolver na nossa coluna lombar, né? Eu sei que o senhor tem uma visão muito bacana a respeito dessa interdisciplinaridade sobre os tratamentos, então fico muito contente de te receber aqui hoje. Sabes, Lucas, na década de 90, 95, 96 em diante, aqui em Porto Alegre, nós temos um médico que lançou um programa no rádio, que era o Dr. Vinogron. Era na Rádio Guaíba, das 9 às 11 da manhã de todo sábado. Era um sucesso estrondoso. Por quê? Bacana. Exatamente, Boa era noite. um médico falando para o leigo sobre coisas Exato. médicas e nos convidava e tal. Então, desde já mais de 25, 30 anos, que eu gosto muito de também poder conversar com outras pessoas que não são meus pares direto, outros neurocirurgiões, mas tanto as pessoas leigas quanto os colegas de profissão, no sentido de o quiropraxista, o fisioterapeuta, o acupunturista, e fazer uma troca de conhecimento. Então, para mim é uma satisfação aí participar dessa live com você. Perfeito. E eu acho que como o básico de tudo e primordial para todo mundo é a gente conseguir passar o conhecimento que a gente tem adiante de uma forma clara, que as pessoas consigam entender e consigam levar isso para a vida, né? Consigam colocar isso no dia a dia para fazer com que tenham uma melhor qualidade de vida e uma longevidade também que seja grata, com uma movimentação legal, com o organismo funcionando de uma maneira bacana e entendendo como funcionam as lesões e como procurar ajuda, onde procurar, como solucionar a maioria dos casos, né? Que às vezes as pessoas ficam muito assustadas com os eventos traumáticos que estão, por exemplo, as herniações discais, né? Sim. A hérnia de disco, eu vou te resumir no seguinte, assim, a dor na coluna é a segunda causa que mais frequentemente vai levar um paciente a procurar um médico. A primeira causa é dor de cabeça. Então, a cefaleia, dor de cabeça em primeiro lugar. Segundo, a dor na coluna é o que mais comumente, depois da dor de cabeça, leva o paciente a procurar um médico. Outro dado importante, né? O absenteísmo, ou seja, a falta ao trabalho, ela é gigante no mundo inteiro por crises de dor na coluna. Na realidade, isso já começa por uma questão muito simples, tá? O fato do ser humano de adotar uma posição bípede, ou seja, ficar nas duas pernas, os membros inferiores, tá? Ao contrário dos animais, que são quadrúpedes, isso colocou por si só uma carga biomecânica muito grande sobre a nossa coluna, principalmente a coluna lombar. À medida também em que a longevidade do ser humano está grande, então nós estamos passando de 60 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, então também as doenças degenerativas estão aumentando muito o volume de pacientes com problemas na coluna. E, por outro lado, a medicina, a saúde em geral,
está evoluindo muito no que diz respeito aos diagnósticos. Exatamente. Então, hoje antigamente a pessoa tinha dor na coluna, ela às vezes nem ia no médico, às vezes caía, tinha um trauma. Hoje não. Deixava passar e aí, exatamente, deixava passar e acabava se automedicando, que isso é uma das principais, é o carro-chefe que a gente acaba vendo aí no dia a dia das pessoas, né? Tem alguma dor, tem alguma queixa, uma dor lombar, uma dor cervical, uma cervicalgia, cefaleia, enfim, e acaba apelando para alguns medicamentos em função de ser mais rápido, tentar diminuir um pouco aquela dor, né, e tentar se acostumar com ela até deixar ela passar, né? Só vai no médico quando está morrendo, praticamente, né? E isso mudou bastante, tá? As pessoas estão bem conscientes hoje, né? Acho que uma coisa importante, por exemplo, um dado interessante, o fumante, ele tem mais problemas de coluna, tem mais hérnia de disco que as outras pessoas. Então, mas o que o cigarro tem a ver com isso? Tem uma razão muito simples. O cigarro, a nicotina, ele é um vasoconstritor. E se tu conhecer, assim, pessoas que são fumantes pesados, a própria pele ela é diferente, ela é com menos elasticidade. E isso acontece, esse dano acontece também transferido para os discos da coluna. Então, tu vê, hoje as pessoas estão, pelo menos a minha percepção, que a população em geral está fumando menos. Então, tu vê como são dados que as pessoas estão mudando, né? Estão tirando hábitos que não são tão saudáveis, cada vez mais as pessoas estão fazendo mais atividade física, né? Com mais tempo, com 60, 70, 80 anos, as pessoas fazendo grandes atividades físicas, porque isso é benéfico para elas, né? É benéfico para todo mundo, né? E uma coisa que a gente vê também, um gancho a isso, é como as pessoas estão procurando se inteirar mais sobre saúde, sobre o que pode promover a elas uma melhor qualidade de vida, se entendendo mais como ser humano, como organismo, e principalmente tentando buscar essa melhoria de formas mais atuais, de formas diferentes do que era pensado no passado, né? Eu vejo hoje a ascendência bastante da procura por tratamentos minimamente invasivos, por tratamentos não invasivos também, e as pessoas querendo buscar saúde. Eu vejo muito pelo meu sócio Fernando, ele também, além de ser quiropraxista, ele é nutricionista, e a gente consegue configurar um tratamento em conjunto para as pessoas e saber que tudo... Não existe uma fórmula mágica, né? Como eu conto, não existe uma pílula mágica para a saúde, né? É um conjunto da obra, né? Então, são os cuidados de base, ali, que é a alimentação, que é o exercício físico, que hoje a literatura é muito vasta e sempre indicou que o exercício físico, ante a tudo, é o mais indicado para os pacientes, né? Em primeira instância, lógico, sabendo como funcionam as lesões, o tipo de lesão que tem após um tratamento ou uma intervenção, seja ela qual for melhor para o paciente, saber que atividade física, alimentação saudável, uma boa noite de sono, ter uma vida social agradável, isso tudo influencia, né? E como tu falou, os bons hábitos, como o paciente que era fumante deixou de fumar, o paciente que antes tomava 1 litro de Coca-Cola por dia está entendendo que isso diminui a capacidade do organismo de funcionar bem, então tentando procurar um pouco a saúde de uma forma geral, né? Então, e o que acontece assim, ó, agora voltando especificamente para as questões de doenças lombares, tá? O que acontece? O disco intervertebral, que na verdade é o nosso amortecedor, é o que mantém a mobilidade na nossa coluna, com 2 anos de idade, ele perde todos os vasos sanguíneos. Tá? Então, não existe dentro do disco intervertebral o vaso sanguíneo. A nutrição destes discos, ela se dá exclusivamente por difusão a partir das placas cartilaginosas. Tá? E isso é um mecanismo não muito bom de nutrição para o disco. O resultado disso é que já com 20 anos de idade, a gente já começa lentamente a ter alterações bioquímicas dentro do disco, mudando alguns padrões de moléculas
e com isso ela vai perdendo, já com 20 anos de idade, o turgor, ou seja, aquela elasticidade de que uma estrutura cartilaginosa tem. Então, imagina se eu começo a ter isso já com 20 anos de idade, e ao invés de a minha expectativa de vida for morrer com 50, 60, e sim com 80, 90, 100 anos, se eu não me preocupar lá com 20 anos de idade, imagina como é que vai estar a minha coluna com 50, 70. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, que esse processo ele é mais precoce do que a gente imagina. Ele começou com 20 anos de idade. Então, com 30, com 40. E também, por outro lado, o que acontece? Até os 20, a gente tem uma vida geralmente muito ativa, do ponto de vista esportivo, atividade. Começa a trabalhar, começa a diminuir a quantidade de atividade física, começa a ficar sedentário, estressado e o trabalho é muito cedo. Nós temos que ter uma atividade física, tem que ter um bem-estar para o resto da vida. E ela vai ser longa na maioria das pessoas. E uma coisa que a gente tem que falar, né, que, como o senhor aí falou, a partir dos nossos 20 anos a gente começa a ter outras responsabilidades e diminuir um pouco as atividades físicas que a gente normalmente acaba fazendo, né? Isso num aspecto geral, né? A maioria das pessoas acaba se comportando assim. E a gente vê uma crescente muito grande das pessoas tendo o home office como agora, né, em alta bastante, as pessoas se estendendo longas horas em posições, por exemplo, que não são gratas à nossa biomecânica, como estão sentadas, por exemplo, o dia inteiro. E a gente sabe que a pressão intradiscal ela aumenta muito quando a gente está sentado, né? E imagina a gente passar longas horas nesse período, não tem uma atividade física frequente, então a degeneração precoce ali, ela tem todas as ferramentas para ter início, né? Já foi feito um trabalho sobre isso, já se mediu a pressão intradiscal nas diferentes posições, tá? E a posição sentada é a que mais, como tu comentaste, a que mais pressão faz sobre o disco. Então, deitar de pé favorece mais os discos. Até por isso, os espanhóis são um pouquinho espertos em relação à coluna. Ou seja, aquela cesta que as pessoas costumam fazer depois do almoço, porque o ideal é que, imagina, depois que tu ficou 4, 5 horas fazendo uma atividade, tu vai deitar lá para 15 minutos, 30 minutos. Para a coluna, é uma boa. É excelente, é excelente. Isso. Então, assim, o fato da gente cada vez mais fazer coisas sentadas, né? Ou seja, hoje tem o elevador, tu tem o controle remoto, a gente não vai mais na televisão, a gente não faz mais, a gente fica tudo controle remoto. Exatamente. Tudo é feito por carro, a gente não caminha mais. Quem é que vai a pé, até por questão de segurança, quem é que vai a pé na padaria comprar um pão? Tu vai de carro. Exatamente. De carro. Então, a tendência é que cada vez mais a gente diminua a atividade física e adote posturas prejudiciais para a coluna. Exatamente. Uma coisa que a gente consegue perceber também numa grande parcela dos pacientes que a gente acaba recebendo aqui são pacientes que perdem essa curvatura da coluna lombar, né? A gente sabe que a nossa coluna ela possui 3 curvaturas bastante importantes para ela, que elas são desenvolvidas durante a nossa... Logo que a gente nasce, durante a nossa... Quando a gente está engatinhando, né, a gente vai começar a movimentar a nossa coluna e ela vai começar a se configurar, né, com as nossas lordose cervical, a nossa cifose torácica e a nossa lordose lombar. Quanto mais tempo a gente vai passando sentado durante o dia, a gente vai perdendo essa curvatura lombar. Então, essa carga axial que a gente recebe no disco, principalmente nos discos dos últimos níveis ali lombares, ela acaba sendo muito maior, porque é uma carga axial que pesa não só a nossa cabeça, os ombros, mas o corpo inteiro. Então a gente acaba flexionando os ombros para frente, assumindo aquela postura, né, e cada vez degenerando mais. Então isso vai gerando essas instabilidades na articulação e aumentando bastante a pressão. Eu tenho aqui um esquema de como funciona mais ou menos uma hérnia de disco, né? A gente tem as duas vértebras, né, de um par vertebral articular lombar aqui, né? E essa parte que a gente tem gelatinosa aqui, né, nesse esquema, é o que compreende o nosso disco intervertebral. Aqui a gente teria a nossa medula espinhal, né, que a gente está vendo a pessoa de costas,
Então, quando a gente começa a aumentar essa pressão entre uma vértebra e outra, a degeneração do disco, né, ele começa a se deformar e aí ele começa a herniar, até o ponto que ele vai ser uma hérnia extrusa. Né? E aí a gente já... Muito legal isso aqui, para a gente entender assim, foi muito bacana. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, falo para meus pacientes e é muito bacana isso, porque além de ter muitos pacientes que são dentistas, por exemplo, sim, eu tenho bastante amigos que são dentistas, né? E eu sempre falo para eles, poxa, a gente foi ensinado a vida inteira a escovar os dentes de manhã, de tarde, de noite, depois das refeições, né? Para a gente ter uma higiene bucal, fazer com que os nossos dentes tenham uma vida útil saudável, né? Mas os dentes, por exemplo, a gente poderia trocar eles, né? A gente pode botar uma chapa ali, como falavam antigamente, né? Uma prótese. Infelizmente, a nossa coluna a gente não tem como trocar ela, fazer um transplante inteiro de coluna, né? A gente tem como ter um tratamento. Só que nós não fomos ensinados sobre como funciona a nossa coluna, sobre como cuidar dela, como preservar o nosso movimento. E eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguir educar as pessoas nesse sentido, delas poderem identificar que elas necessitam de um cuidado, necessitam de atenção, assim como a gente vai uma ou duas vezes com manutenção do dentista por ano, por exemplo, né, a gente deveria ir no médico, né, ou no quiropraxista, para a gente poder, ou no fisioterapeuta, para a gente poder ver o que está acontecendo, como é que está a saúde das nossas articulações, né, ter esse acompanhamento que eu acho que é essencial para a nossa vida, né, e para a qualidade de vida no futuro. Eu vou aproveitar também um pouquinho, entrar aqui preparado um modelo aqui. Exatamente, ó. Focando assim na lombar, tá? Como começar uma lordose. Né? Exatamente. Eu tenho observado, porque eu já passei dos 60, os amigos, tá? E aí, tá novo, tá muito novo. Vou dizer o que tu falaste. Eu já comecei a notar, meus amigos começam a caminhar, o que acontece? Tu começa a ir para frente, a gente caminha, pessoas assim, tenta. Exatamente, vai perdendo a lordose, vai recuperando a lombar e isso faz um desequilíbrio sagital. Nós começamos a tender para frente, porque nós temos a lordose. Tá? E isso também acaba ocorrendo na cervical. É muito comum. Aliás, eu vou dizer assim, 90% dos meus pacientes que têm dor na coluna na cervical. Ah, eu tenho um caroço aqui, ó. Eu tenho um caroço aqui, está crescendo, tem algum problema ali. Aí eu tenho que explicar que não tem nenhum caroço, e na idade, a cervical, ela é, contudo, é maior em relação às superiores, e ali é uma de transição, uma lordose e uma citose. Então, todo mundo tem esse caroço. Só que, à medida que eu vou perdendo a lordose, eu vou anteriorizando o meu pescoço, pelo envelhecimento, por questões de postura, isso aparece mais. Então, o pessoal acha que tem um calombo ali. Não, isso é um problema de postura, né? É um problema de envelhecimento e, fundamentalmente, é importante ter uma atividade. Tá? Exatamente. Pilates, hidroginástica, terapia, IPG. Então, são técnicas que podem ajudar, que aí o fisioterapeuta pode ensinar mais. Com certeza. E tu falou uma coisa que é muito interessante, né? A gente vê diariamente isso na rua, assim, caminhando, às vezes. Aqui em Balneário é bacana porque, como é uma cidade mais praiana, é uma cidade mais térrea, assim, é mais fácil da gente se locomover aqui e tem uma vida mais ativa, ao menos, das pessoas. A gente vê que as pessoas estão mais na rua, caminhando mais, tem um calçadão, enfim, né, se dedicam mais à saúde e a caminhar na rua. A gente consegue perceber justamente isso que tu comentou, né? Essa anteriorização da cabeça, anteriorização dos ombros, né? Encurtamento do peitoral, botando o ombro internamente, projetando o corpo para frente. Então, o nosso centro de gravidade ele acaba se deslocando para frente e o nosso corpo precisa trabalhar e ter um trabalho muito grande da musculatura para poder sustentar essa anteriorização do corpo, né? Então, esses vícios de postura que a gente vai assumindo desde a adolescência, desde lá do guri que leva uma mochila muito pesada nas costas, né? Ou, enfim, é que a gente tem, passa horas no computador, horas no videogame, no celular, principalmente, hoje que a gente vê
que é um dos fatores que mais aumentam a pressão intradiscal na base da cervical nossa aqui também. Então a gente vê problemas no plexo braquial. São vícios de postura que a gente precisa estar atento, a gente precisa saber que isso é algo, os exercícios físicos, a correção da nossa postura, a melhora da nossa biomecânica é fundamental. Nós somos seres humanos articulados, né? Nós dependemos de mobilidade para sobreviver. Então, tudo isso, todas essas alterações, elas vão diminuindo a capacidade do nosso organismo de ter uma mobilização plena, de cada vértebra, cada articulação se movimentar, e por vez isso vai gerar uma lesão, né, futura por excesso de trabalho, né? Aí uma coisa, uma pergunta que é extremamente comum dos meus pacientes. Doutor, qual é o exercício que o senhor recomenda? Então, assim, vou dizer da minha como médico, eu explico isso. Existem dois tipos de atividade. Um que põe carga sobre a coluna. Eu tenho uma boa coluna, tenho uma boa estrutura, eu posso fazer academia, fazer qualquer atividade, crossfit, qualquer atividade. Que, inclusive, é muito grato, né? Claro, que vai botar carga. Agora, tem pessoas que já têm um problema de coluna e que a carga ela não é o ideal. Então, o que eu explico? Olha, minhas opções são pilates, hidroginástica ou natação. São 3 atividades que não colocam direto uma carga sobre a coluna. Tá? Exatamente. Com um detalhe que tem que ser explicado principalmente para as mulheres. Tá? Depois de 45, 50 anos, devido à osteoporose, é necessário ter alguma carga sim sobre a coluna, porque se não tendo carga, não a troca do osso e pode aumentar ainda mais a osteoporose. Então, exatamente. Que a natação é ruim. Não, a natação, coisa que não tem carga, não é ruim para a coluna. Só que, paralelamente, é importante, a pessoa tem, por exemplo, uma caminhada. Ao caminhar, ela já está tendo uma carga sobre a coluna. Pegar o sol, por causa da vitamina D. Então, a atividade física, ela tem que ser feita para si. Eu conheço bem meu corpo. Eu tenho atividade física, eu já sei. Ou então, assim, eu acho que a atividade física não pode dar dor. Então, quando a pessoa faz uma atividade e tem uma dor, eu digo, não, a dor, uma coisa é a dor do alongamento. Uma coisa é a dor da falta de preparo. Estou com uma dor muscular, mas essa dor vai passar. Agora, exatamente, a dor do rompimento de fibras durante a atividade, que é absolutamente comum, só que, lógico, isso a gente tem que ver como é que ela vai se comportar para frente, né? Sabendo a potencialidade de cada organismo, né? Que, como o senhor bem falou. Tem que saber individualizar para cada paciente qual a sua melhor atividade. Tá? Exatamente. Outra coisa, eu explico assim, ó, o paciente está com uma hérnia de disco. Ah, doutor, então eu vou fazer pilates? Não. Na minha opinião, o pilates não é para quem está doente. O pilates é para quem curou a doença. Eu estou com uma hérnia de disco. Tu vai tratar a tua hérnia de disco. Exatamente. Com fisioterapia, com quiropraxia, com acupuntura, com bloqueio, com cirurgia, seja o que for. Está com a dor, o senhor vai fazer a quiropraxia, a reabilitação. E é isso que o senhor falou, passa por um crivo que na minha opinião, acho que é o mais importante de tudo, né? Uma boa avaliação, um bom diagnóstico, saber o que está acontecendo de fato, né? Não só com a examinação clínica, a examinação ortopédica, né? A examinação neurológica, a leitura dos exames de imagem também, que é bastante importante, né? A ressonância magnética, por exemplo, que é o exame que a gente usualmente mais acaba observando, que é o que vai elucidar para a gente o que está acontecendo de fato dentro do disco, como é que ele está se comportando, como é que está a saúde desse disco, né? Eu acho que é o mais importante, assim, a gente ter essa avaliação, ela passar por um médico, passar pelo fisioterapeuta, passar pelo quiropraxista, né? Para que a gente possa, em conjunto, e aí entra o porquê de eu estar trabalhando hoje nessa clínica, junto com o meu sócio, com o Fernando, de ser uma idealização dele e me convidar para trabalhar junto,
é nós conseguirmos somar as potencialidades de mais profissionais, né, de outras áreas, em benefício do paciente, saber que o tratamento multidisciplinar é o que vai garantir para o paciente uma melhora efetiva dele e preparar ele para que ele retorne à atividade física, retorne à atividade do dia a dia corriqueira dele normalmente. Então, fazer essa avaliação, sentiu que está com dor, sentiu que tem aquela, estou com uma dor há mais de 2 semanas, não passa, uma dor está começando a me irradiar minha perna, um pouco de formigamento, um pouco de falta de força, desequilíbrio. Eu acho que é muito importante a gente procurar ajuda ao invés de se automedicar ou ir para o Google lá e procurar o que eu fazer quando estou com dor na perna. Né? Então, assim, acho que a gente podia conversar um pouco assim, sobre agora uma questão mais de ciência a respeito das hérnias de disco lombares. Exatamente. Basicamente, dando aquele meu modelo, né? Então, as raízes nervosas, elas saem, aqui a visão então posterior, e a raiz nervosa, ela está muito perto do disco da coluna. E se o disco romper, e tu mostrou ali aquele exemplo daquela compressão que saiu para fora, e ela tem uma nervosa na coluna lombar, o paciente vai ter uma dor não só na parte lombar, na parte posterior da coluna, mas essa dor vai irradiar, vai ter uma irradiação neurológica. Ela vai estar... A partir dali, ela pode ir para a frente da coxa, pode ir para a região do joelho, ela pode ir para a região da canela, ela pode ir para do pé, pode ir para trás na panturrilha ou na planta do pé. Por que isso? Porque a coluna tem vários níveis lombares, tem várias raízes. E dependendo da raiz que é comprimida na carne disso, a irradiação vai ser diferente. Por exemplo, quando está comprimida a raiz de L3, o paciente vai ter que estar doendo a coxa. Quando for a raiz de L4, vai doer o joelho e a canela, principalmente a canela muito doída. Quando for a L5, o principal padrão, ele vai ter que a dor vai até em cima do pé e pega o hálux, dedo maior. E quem tem a raiz de S1, a dor vai ter mais na panturrilha, na planta do pé. Então, isso já nos dá uma ideia. Mas, quando eu era estudante de medicina, eu tinha aula sobre pneumologia, estudar as coisas pulmonares. E, na época, eu disse assim, o exame físico de um paciente com um problema respiratório inclui um raio-x. Ou seja, pode ocultar e tal, mas tem que ter uma imagem. Sim. Hoje, com o advento da ressonância magnética, é uma coisa que está à disposição. Não justifica, na minha opinião, não fazer uma ressonância magnética. Tá? Claro que são raros casos em que o paciente, não apresentando uma dor forte, vai ter algum problema. Tá? Na realidade, apenas 20% das pessoas que têm uma dor crônica na coluna, ou que está dando uma dor forte, aguda, vai para a perna, apenas 20% tem uma doença importante na coluna. 70% não. Só que o problema é que no exame físico a gente não tem como ter certeza que não tem alguma coisa mais importante. Tá? Eu tenho vários exemplos, mas eu me lembro de uma moça, de 29 anos, 2 anos atrás, ela mora em Nova York, ela trabalha em Nova York, mas ela é em Novo Hamburgo. Ela tem uma dor na coluna e ela veio para o Brasil. Porque nem sempre o sistema de saúde no primeiro mundo, para quem é estrangeiro, está tão à disposição. Não é tão fácil ficar no médico. Mas ela foi ir no médico. E não foi pedido um exame, mas ela só tinha dor na coluna lombar. Ela veio falar comigo e disse, está com mais de 2 meses de dor. No mínimo, fazer uma ressonância magnética. Por nosso espanto, ela tem um tumor dentro da coluna lombar, enorme, grande, cerca de 6 tanto canal. Por sorte, era um tumor benigno. Então, mas ainda assim uma tumoração. Era uma tumoração e risco de perder os movimentos. Se não faz Exatamente. Entende? Então, assim, eu não deixo de fazer exames diagnósticos nos meus pacientes. Então, assim, a pessoa que vem consultar comigo, a princípio, vai ter uma ressonância. Tá? Mas muito importante, eu explico já para os pacientes antes de fazer o exame.
não adianta ler muito o laudo e se meter demais no laudo, porque Exatamente. não existe ressonância magnética normal depois dos 25, 30 anos de idade. Porque todos têm discopatia degenerativa, nódulo de Schmoll, e aí começam as alterações e as pessoas ficam preocupadas com o que aparece. Então, assim, só para esclarecer para as pessoas, a discopatia degenerativa, ela é um aumento da pressão axial entre uma vértebra e outra, e é a diminuição desse espaço que a gente tem intervertebral, que é o canal intervertebral aqui. Então, essa discopatia é quando a gente aumenta essa pressão aqui. É como o senhor bem falou, quase 80% das pessoas possuem, né? Isso. Isso ocorre porque, biomecanicamente, a pessoa vai já, a partir dos 20 anos de idade, vai perdendo os proteoglicanos, a água. E já com 20 anos de idade, isso vai deteriorando, vai diminuindo 5, 10, 15%. Aí, água. E a ressonância magnética tem isso. Por quê? Ao contrário do nosso cabelo, que é preto na juventude, fica branco na velhice, o disco intervertebral na ressonância, ele é branco quando é jovem, e aí ele vai perdendo a capacidade de reter água, ele vai ficando escuro, ficando preto. E aí isso é descrito por um radiologista como uma degenerativa. Mas não é que a pessoa está doente, é que a pessoa está envelhecendo e já começa muito precocemente. Mas não deixe de fazer ressonância em todos os meus pacientes. Isso é uma coisa que o senhor falou e é uma verdade absoluta também, né? Que nós não podemos nos ater somente ao que está descrito no laudo da ressonância, né? E sim, também a gente tem que somar isso com os achados clínicos que a gente tem durante a anamnese, porque a herniação ou o abaulamento discal que a gente vai encontrar na ressonância ali, às vezes, por muitas vezes, acredito que o senhor tenha uma infinidade de pacientes assim também, mas por muitas vezes a gente encontra um paciente com, às vezes, uma, duas, às vezes até 3 herniações discais na lombar, com projeções ali para dentro do canal medular ou para algum dos flancos mesmo. E é uma dor leve, uma dor tolerável, o paciente caminhando ereto, sem antalgia, e pacientes, às vezes, com uma pequena protrusão discal, com uma crise absurda, sem conseguir se movimentar, sem conseguir se mexer direito, né, com todo aquele quadro de paresia. Então, acho que é uma coisa bastante interessante isso, né? Importante entender, assim, 2 aspectos. Primeiro, já se fez um trabalho em que se pegou 100 pessoas, 40 anos de idade, sem dor na coluna lombar, a ressonância magnética, e esse exame foi entregue para radiologistas analisarem. 50 a 70% de diagnóstico de hérnia. Então, ter uma hérnia numa ressonância não significa, a princípio, nada. Tem lá a hérnia. Agora, se tiver dor, aí passa um problema. Segunda informação importante: não é só um fator de compressão. Então, não é só o tamanho da hérnia, porque a dor ela ocorre por uma sensibilização excessiva do gânglio da raiz por substâncias inflamatórias liberadas pela hérnia. Então, a hérnia de disco é interpretada quando ela sai de dentro do seu disco e para fora. Ela é interpretada pelo corpo como quase que como um corpo estranho, dá uma reação inflamatória e isso é a raiz. Então, tu pode ter, às vezes não entende isso, por quê, mas tu pode ter um paciente com uma hérnia sem dor, e tu pode ter um paciente com uma hérnia pequenininha e com muita dor. Tá? Exatamente. E também, a gente até é bom entrar um pouco também nos tratamentos. Nós estamos a meia hora da nossa live, mas tá? A gente entrar um pouco assim, o que a gente faz de tratamento, tá? Então, na medida em que eu tenho uma pressão mecânica, mas também tenho um processo inflamatório de dor, todo tratamento que focar em 2 fatores,
vão ser benéficos. Tá? Com certeza. E nesse sentido, assim, ó, 90% dos pacientes que têm uma hérnia de disco, que têm uma dor, vão ser curados por medidas não cirúrgicas. Elas não precisam chegar no neurocirurgião. Então, Exatamente. se pudesse a tua experiência, assim, desses 90%, o que vocês propõem, então, inicialmente como medidas não agressivas, não invasivas, e aí depois eu posso entrar com as questões mais médicas, mais invasivas do tratamento. Da nossa parte, eu acho que o essencial passa pela anamnese, né, para a gente ter uma noção de como está funcionando a lesão, para ver a que grau que ela se desenvolveu ali, como é que ela está, como é que está o processo inflamatório da região. E inicialmente, como a grande maioria dos pacientes que a gente acaba recebendo são pacientes de manutenção, querem manter uma qualidade de vida legal, mas os casos que são mais urgentes, por exemplo, os pacientes que têm herniados, os pacientes que são herniados discais, que estão em crise, né, alguns optam por não se medicar, né, é uma opção própria. Então, a nossa em primeira instância é tentar controlar a inflamação, tentar controlar a dor, e isso a gente acaba tendo algumas atitudes, algumas ações que referem o tratamento da fisioterapia, né, no controle da dor, utilizando a eletroterapia, utilizando laser, utilizando ultrassom, né, para a gente conseguir diminuir essa inflamação, e aí isso já foge da minha alçada, já é parte da fisioterapia, né, no qual a gente tem duas profissionais aqui que são excelentes, são pessoas extremamente bem instruídas, e que a partir do momento que o paciente começa a ter uma resposta anti-inflamatória, começa a ter uma melhora do quadro, né, começa a diminuir um pouco as inflamações ali através das terapias, da mobilização leve. Então aí a gente tem uma gama gigante de técnicas que a gente pode utilizar, não só a quiro, mas a físio também, né. Essa abordagem que a gente vai fazer vai depender muito do caso e muito do paciente, né. Cada herniação, cada paciente é um paciente diferente, possui uma vida diferente, e a dor ela passa por esse complexo biopsicossocial, né? Então tudo vai depender de como é que tá a lesão do paciente e como ela se desenvolveu ali. A maioria dos casos a gente já consegue ter, né, em primeira e segunda consultas, a gente já consegue ter uma resposta bastante positiva, porque a dessensibilização do local ali não vai ser propriamente o ajuste quiroprático ou a mobilização com a físio ou o trabalho de eletro. Isso vai passar por vários estágios, né? Então tudo vai depender da avaliação mesmo. O paciente normalmente depois da segunda, terceira semana de tratamento, isso a gente está falando de um paciente que chegou em crise aguda, né? Na segunda, terceira semana o paciente já se encontra num estágio melhor, e aí a gente já começa a modificar um pouco a abordagem com ele. A gente já começa a fazer atividades, ajustes mais frequentes, menos frequentes na verdade, mas ajustes para conseguir tirar um pouco dessa pressão intradiscal ali, fazer com que a vértebra comece a se movimentar um pouquinho mais, tirar um pouquinho dessa pressão do disco ali. Lógico, juntando com um trabalho da fisioterapia para poder diminuir sempre essa inflamação e aos pouquinhos ir fazendo com que o paciente consiga se movimentar mais, né? Aumentar essa capacidade de mobilidade do local que está afetado ali. E isso depende muito também de como o paciente vai respondendo ao passar das consultas, né? Mas a gente vê que num aspecto geral, assim, a grande maioria dos nossos pacientes, eles acabam tendo uma resposta muito melhor e muito mais efetiva quando a gente consegue fazer um trabalho multidisciplinar, né? Não só aquilo, não só a físio, mas as duas trabalhando juntas. A nutrição também, como tu bem falou, a questão do cigarro, a questão das dietas inflamatórias que a gente acaba tendo durante a vida, né? Também influenciam, então, a educação do paciente, o trabalho multidisciplinar e
o acompanhamento do paciente, eu acho que isso é o que é o que mais a gente acaba executando aqui, né? Então, esse monte de coisas aí que pode beneficiar o paciente. E aí entra um outro gancho para uma outra parte, que é quando o paciente já está começando a perder função, por exemplo, né? Na avaliação dele, a gente vai fazer os testes neurológicos nele, os testes de reflexo, os testes de força motora, ali quando a gente começa a perceber, ou a gente percebe na avaliação mesmo, que o paciente ele chegou e ele está começando a perder função, ele está com muita dor e ele não consegue movimentar o pé, o paciente entrou na clínica já com aquele quadro todo de antalgia, aquela dor ferrenha que não consegue se sustentar, né, com falta de força, falta de equilíbrio, sem reflexo. Aí já é o caso da gente poder estar indicando para um outro tipo de trabalho. Aí a gente já vai indicar o trabalho do médico ortopedista especialista em coluna, que é essencial para que o paciente entenda que, por vezes, esses 10% que a gente estava comentando, né, que não vão se beneficiar com o trabalho daquilo, da físio, que tem uma obstrução muito grande do canal vertebral ali, ele é indicado a cirurgias minimamente invasivas, né? Que daí já foge da minha alçada e aí já gostaria de ouvir um pouco do senhor. Eu trabalho fundamentalmente assim, com dois tipos de pacientes que me procuram com hérnia de disco, tá? Uhum. E paciente que tem agudamente, extremamente capacitante, que vai coluna lombar ao longo da perna, tá? E tem aquele paciente que é um outro paciente que já está mais de 2 meses com dor, já tem todas as técnicas conservadoras de tratamento e também não obteve melhora. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar com os 10% que não melhoraram ou que tem uma dor incapacitante, perda de força e formigamento. Tá? E eu explico para ele assim que invasivamente tem 2 formas de tratar as hérnias de lombares. Uma é um tratamento paliativo, de tratamento da inflamação da raiz nervosa comprimida, esperando que a hérnia seja removida, diminua a compressão sobre o nervo e a dor desapareça. Ou tratar a causa. A causa o que é? Ter uma cirurgia em que eu vou até o local onde está a hérnia, o nervo e tiro a hérnia de disco. Tá? No sentido de técnicas paliativas, vou aproveitar de novo o modelo aqui, tá? Então, olha aqui. Quando eu estou com uma hérnia de disco, mais ou menos aqui assim, uma hérnia, tá? Vou tentar aproximar aqui. Então, eu tenho condições de, utilizando uma agulha, eu puxar até o nervo. Tá? Isso como? Isso num bloco cirúrgico. Então, uma agulha vai ser colocada ao longo da musculatura, mas o paciente está sedado. Não sei nada. Eu vou chegar exatamente onde está a raiz nervosa. Como é que eu sei? Por parâmetros anatômicos. Eu vejo um raio, a gente vai fazendo raio-x e consegue chegar até o ponto. E eu ainda tenho um contraste. Então, se eu ligar uma seringa aqui, eu tenho como colocar um contraste, que é uma medicação, uma substância radioativa, que vai ficar preta, vai me desenhar. Então, eu estou junto dela. Uma vez que eu estou junto dela, eu vou colocar uma medicação, que sempre é um anti-inflamatório, um corticoide, um corticoide, tá? Com anestésicos. Tá? Então, esse conjunto de medicações colocado diretamente sobre o nervo, em 2 a 3 dias agem bem, e com isso eu consigo eliminar tipo 80% da inflamação daquele nervo e consegue sair da crise e continuar com o tratamento conservador e a dor desaparecer. Como eu disse, 80%. Então, 10 que não melhoraram, com medidas mais simples, às vezes eu consigo controlar 80%, mas tem uma parcela de pacientes que não curam de jeito nenhum. E aí é a cirurgia. Tá? Antigamente, afastar todo o músculo,
tinha que destruir quase o músculo para conseguir. Tá? Hoje, com incisões de 2 centímetros, diminuindo até 7 milímetros, ou seja, se eu usar um microscópio cirúrgico ou usar um endoscópio, eu tenho como entrar dentro da coluna, identificar a raiz e tirar a hérnia, sem que haja uma lesão grave ou quase nenhuma lesão muscular. As cirurgias, quando é uma hérnia só, convencional, são cirurgias de 1 hora, 2 horas, e o paciente, depois de 6, 8, já pode caminhar, deambular, 24, na pior das hipóteses, 48 horas pode. Tá? Perfeito. Existem hoje tratamentos minimamente invasivos. Mas isso, claro, sempre depende do quê? Da idade do paciente, da onde está a hérnia, porque a hérnia ela pode sair de fora do disco e localizar em posições. Isso muda a técnica cirúrgica. Tá? Pacientes com mais idade já tem um envelhecimento da coluna. Às vezes eu tenho que tirar mais osso para poder chegar na hérnia. Então, tudo tem, claro, analisado. Quem me diz isso? Ressonância magnética. A ressonância magnética me dá 95% das informações que eu preciso. Claro que uma radiografia também é interessante, porque é importante comentar que normalmente nós temos 5 vértebras lombares. Mas pessoas que a última vértebra lombar ela está fusionada com tem esse disco, então ela só tem 4 lombares. Ou a primeira sacral tem mais um. Então, sim, tem 6 vértebras lombares. Isso é fundamental. Nenhum cirurgião pode querer fazer uma incisão minimamente invasiva e ficar numa hérnia e errar o nível. Se ele não contar direito onde é que está a hérnia, não vai dar certo. Então, e uma coisa que a gente tem que saber também, né, que quando o exame de ressonância magnética ele é realizado, o paciente ele está deitado, né? Então isso já tira muito da pressão que o disco está recebendo, né, quando ele está de pé, e consequentemente a impressão na ressonância ela acaba parecendo um pouco menor do que ela realmente é quando o paciente está de pé, né? E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Né? Sim. Faz uns 8 anos que foi criada a ressonância magnética. Então, existem aparelhos de ressonância magnética que conseguem colocar carga no paciente. São exames. Esse aparelho ele é muito caro, muito difícil de ter no Brasil, raro isso. Então, embora a gente saiba o benefício, nós ainda não temos tecnologia para, durante o exame, fazer que o paciente fique em posição sentada, ou então, mesmo deitado, empurrar, colher a coluna, ter uma pressão no disco, para tentar simular uma situação de cirurgia. Tá? Mas tem colocado, tanto que é uma ressonância funcional. Sim, e é uma coisa que a gente vê diariamente, né? Tu acaba pegando a ressonância do paciente que chega aqui, e aí às vezes tu vê uma protrusãozinha bem pequena ali, aí tu vai ver fazer a anamnese do paciente, tu pensa, nossa, como algo tão pequeno pode estar gerando tanto desconforto, tanta dor, tanto problema, né? Outra coisa importante aqui, quando a gente tem uma raiz nervosa, tá? Normalmente elas estão localizadas mais na porção interna, lá dentro da coluna, tá? Sim. Mas o gânglio, ele está aqui fora, na saída da existem as chamadas abdominais. Uma 7h eu fui operar uma hérnia foraminal. Aí eu vou pelo lado. Eu estava acompanhando o seu vídeo hoje. Fui pelo lado tirar essa hérnia. Então, o que acontece? O gânglio é a porção mais sensível. A pior dor é quando a hérnia porque ali é o gânglio da raiz. E a pessoa, depois da cirurgia, precisa de um bom tempo para dessensibilizar essa raiz nervosa, tá muito inflamada e muito dolorida. Então, isso eu explico.
paciente, por isso que tem depois toda uma recuperação pós-operatória dos. Uma coisa importante Desculpa. comentar, nós temos ainda 10 minutos, assim, ó. Sim. O objetivo da live é mais assim, dar uma ideia de conhecimento que a gente pode compartilhar entre as diversas áreas da saúde que cuidam da coluna. Mas nós estamos um pouco mais ambiciosos, né? Estamos querendo no futuro, Sim. o Lucas, a gente fazer provavelmente um curso para as áreas afins. Um curso em que a gente possa unir os tratamentos conservadores, bloqueios, cirurgias, e dar isso como uma informação para que todos aqueles profissionais da saúde que lidam com o paciente com problema de coluna, que ele possa usar esse conhecimento. Então, podia dar mais uns detalhes aí para o pessoal. Exatamente. A complexidade que envolve as lesões da nossa coluna, principalmente as hérnias de disco, as inflamações facetárias, todas as listeses, né? A listese, uma anterolistese que a gente comenta é quando a vértebra ela perde a estabilidade dela e acaba se anteriorizando, né? Então, a gente está bolando nós estamos organizando aí um curso para as áreas afins, né, referente aos tratamentos que a gente vê hoje, os mais atuais, com relação às hérnias de disco e aos problemas relacionados à nossa biomecânica da coluna vertebral. E os tratamentos que a gente vai estar abordando ali é a abordagem do quiropraxista, a abordagem do fisioterapeuta, né, e a abordagem do médico especialista médico neurologista especialista em cirurgias minimamente invasivas, que é o caso do Dr. Fernando. Só para comentar assim, ó, a coluna, existe 2 especialistas que fazem cirurgia da coluna, tá? A residência uma ortopedia, que pode optar por fazer cirurgia de ombro, de joelho, coluna. E nós, neurocirurgiões, no meu caso, nós aprendemos a fazer todas as cirurgias cranianas do cérebro, do encéfalo, mas também as cirurgias de coluna. Quando eu comecei na década de 80, a cirurgia de coluna, sempre nos congressos, era 80%, 90%, era só sobre coluna, era parte importante. Quando eu fui para a Alemanha, todo o serviço de neurocirurgia na Alemanha, que fazia tipo 2.000 cirurgias ano, 1.200, 1.300 era a coluna. Nossa, tá dizendo, coluna é... E aí o que acontece? Como a cirurgia deixou de ser muito invasiva e os resultados melhoraram, hoje tu vai num congresso de neurocirurgia, é no mínimo meio a meio. 50% é coluna, 50% é cérebro. E dentro de aconteceu comigo, então, faz 14 anos que eu fui mais especialista. O volume foi tanto que eu fui deixando de operar o cérebro, não de todo. Em algum caso, eu trabalho com um colega, nós dois juntos ainda operamos alguns tumores cerebrais, mas o meu foco é cirurgias de coluna, procurando técnicas mais fáceis para o paciente, ou seja, minimamente invasivas mesmo, tá? Tentando ao máximo tirar os efeitos deletérios de uma cirurgia na coluna. Tá? E hoje, o bloqueio todos eles, bem como a cirurgia com microscópio cirúrgico e mais modernamente com endoscópio, então o que tem no mundo hoje melhor para as doenças de coluna, fundamentalmente as hérnias de disco. Perfeito. É muito, muito bacana poder ouvir o senhor falando a respeito disso, né, e desmistificar um pouco, às vezes até um certo terror que as pessoas possuem, né, que quando a gente vai comentar que nesses 10% que cabem, né, tirando a maioria dos pacientes que a gente consegue ter um tratamento bacana, desmistificar para eles que hoje as cirurgias elas evoluíram muito. De 10 anos atrás já é outra história, a gente já tem um abismo já de diferença praticamente da abordagem que o neurocirurgião vai ter com relação às hérnias de disco. Hoje a gente raramente vai ver
o paciente que ele é parafusado, aquela artrodese gigante ali, né? Aquela abertura enorme, aquela cicatriz gigante que a gente vê na coluna das pessoas. Então, é muito bom poder estar ouvindo um profissional do seu gabarito elucidando essas questões para as pessoas, né, para todo mundo. Para mim também, que eu confesso que eu sou muito interessado, porque acabo recebendo alguns pacientes, né, que necessitam e que eu acabo encaminhando e que são encaminhados em pós-cirúrgicos também, de médicos para tratamento de reabilitação. Então, essa troca é essencial, né, para a gente poder ter a melhora sempre para os nossos pacientes. Importante também colocar o seguinte, mesmo com a evolução, tá, não se consegue resolver todos os problemas com cirurgia minimamente invasiva, tá? E outra, a cirurgia disso, vocês querem saber, é garantida. Por que não é 100%? Porque a hérnia é um pedaço do disco. Eu vou tirar um pedaço ou retirar parte, o disco vai continuar lá. Então, posso ou trazer o disco no mesmo lugar, num período precoce, 1, 2, 3 meses, 10 anos. Então, eu sempre digo para o paciente, ó, vai no dente, o senhor quer que ele tire a sua dor, mas o senhor não vai pedir que ele garanta que nunca mais vai ter uma crise de... Então, na coluna, sim, porque nós temos 24 discos. Isso pode ser uma fonte de dor, e mesmo que herniou e operou, também pode acontecer isso. A maneira de eu quero ter hernia de disco naquele disco. Bem, posso fazer uma artrodese, o disco, posso parafusar, e em alguns até é necessário. Então, existe graus de complexidade, e isso Exatamente. vai poder esclarecer, para dizer, olha, vai por esse caminho, que é o melhor, uma cirurgia minimamente, ou vai por uma estratégia diferente. E para ele vai ser a melhor estratégia. Então, existe ainda um mundo complexo, tá? Nós, desde o ano 2000, existe prótese de disco cervical e prótese de disco lombar. A prótese de disco lombar teve um ano em 2007 nos Estados Unidos, deu errado, não funcionou, era colocado pela barriga, deu tudo errado. Sim. 3 anos depois foi abandonado, então hoje não tem se usado mais próteses cervicais, mas as cervicais continuam, e agora em abril entrou no hall da ANS, então os planos de saúde vão pagar próteses cervicais. Mas pessoas essas próteses cervicais, elas são inseridas anteriormente também. Isso. A gente vai pela via anterior. Tanto quanto no par, tá? Não dá para por via posterior. Mas a maioria das hernias cervicais a gente vai pela via anterior também. Tá? Então não tem nenhuma. E na cervical sempre a gente tira todo dia. Foi o calço, eu vou botar então a prótese. Sim. Doutor, eu gostaria de passar mais algumas horas aqui conversando com o senhor, absorvendo conhecimento, mas eu queria te agradecer demais pela disposição de conversar aqui comigo e a gente poder trazer informação para tanta gente aí e de uma coisa que é comum a todo mundo, né? Eu sempre falo que quem não tem dor nas costas um dia vai ter, ou então quem não conhece, né? Pô, todo mundo acaba conhecendo alguém, tem um pai, uma mãe, tio, avô que sente problema, tem problemas na coluna, sente dor na coluna, tem aquela dor irradiada. Então, o que eu quero dizer para todo mundo é que procure um profissional habilitado, né? Procure um médico especializado, né? Não se automedique, né? Procure a informação e procure ajuda de qualidade para que isso não se aumente, né? Não tenha uma progressão maior e que não danifique mais ainda o tecido mais caro que a gente tem no corpo, que é o tecido nervoso, né? Então, Lucas, muito obrigado a ti, a Biopraxis, por esse convite, uma grande satisfação. E como te digo, vamos agora procurar... Teremos novas. E vamos adiante, tá? Com certeza. Um prazer, um abraço, meu amigo. Até a próxima. Obrigado. Tudo de bom, hein? Tchau.